Então, essa parte gelatinosa é conhecida como citosol, certo? Então, vocês têm que ter em mente assim, que eu tenho a célula, essa célula ela é revestida por uma membrana plasmática, certo? Dentro dessa célula, porque ela é uma célula eucarionte, então ela tem o núcleo, possui o núcleo, e tem ali entre o núcleo e a membrana plasmática, eu tenho estruturas ali, né? Então eu vou ter ali organelas e vou ter a parte fluida, que é essa parte gelatinosa. Aquela parte, então, que é representada pelas organelas é o citoplasma figurado, certo? Citoplasma figurado. Então, seria o citoplasma figurado, aquele representado pelas organelas. Aquele que vai estar representado ali pela parte líquida, entre aspas, né, a parte fluida, que lembra uma gelatina, é o citosol, beleza? Então a gente vai ter lá citoplasma e citosol. O citoplasma é o figurado, representado pelas organelas, e o citosol seria essa parte fluida. E o que que é fluido? É aquilo que lembra um aspecto gelatinoso. Então ele não é líquido, certo? Beleza? Ok, antigamente esse citoplasma ele também era conhecido como hialoplasma. Então, às vezes, em alguma questão, vocês podem achar falando como hialoplasma, certo? É a mesma coisa que o citosol. E esse citosol, então, essa parte fluida lá de uma célula, ele é composto pelo quê? Então, vai ter água, vai ter sais minerais e vai ter algumas proteínas, que essas proteínas que elas vão formar o esqueleto da célula, é o citoesqueleto, certo? Então a aula de hoje é sobre citosol e citoesqueleto. Em relação ao citoesqueleto, é só vocês imaginarem. Vocês acham que então, se é uma coisa gelatinosa, esse citosol, essas organelas elas ficariam assim, soltas, né? Dependendo do jeito que tá, se elas iriam carregar tudo lá para baixo. Então, existe um esqueleto dentro da célula, composto ali por vários filamentos, né? Como se fosse emaranhado de uma rede, né? Digamos assim, para ajudar a segurar essas organelas dentro da célula. Tá? Então é microscópico, né? A gente não consegue visualizar, mas tem que viajar que existe um esqueleto dentro dessa célula, tá? Nesse espaço do citosol. E ele recebe o nome de citoesqueleto, certo? Composto por proteínas. Então o citosol é aquela parte fluida, que é composto por água, sais minerais, proteínas que irão formar o citoesqueleto. E o que é o citosol? É aquela região, então, entre membranas. A gente vai ter a membrana plasmática aqui e a membrana nuclear aqui. Então, tudo que tem em volta da membrana plasmática e do núcleo, esse espaço aqui, é preenchido, então, pelo citosol. Certo? Tem alguém para admitir? Certo? Então, tudo que está entre membranas, entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, vai ser o citosol. E esse citosol é composto por água, sais minerais, proteínas, essas proteínas que irão então dar o suporte que vão formar o citoesqueleto. Se ele é um esqueleto, quais são as funções do citoesqueleto? A gente vai ter as mesmas, praticamente, do esqueleto aí dos mamíferos. Vai ser a sustentação, então esse citoesqueleto dentro da célula, ele que vai dar sustentação, é só imaginar, igual eu falei, essas organelas, se não estivesse, então, o citoesqueleto, elas iriam ficar ali soltas, né, digamos assim. Então, é ele que dá uma sustentação. O citoesqueleto é ele que também vai dar a forma dessa célula, tá? Então ele ajuda aí na forma da célula.
vai ajudar na movimentação celular. Algumas células se movimentam, principalmente os leucócitos, né? Vocês viram lá no processo inflamatório que o leucócito migra para o sítio da inflamação. Então, esse movimento é graças ao citoesqueleto que eu tenho dentro da célula. E também o citoesqueleto que vai ajudar na adesão, que é aquela parte, né, de uma célula se juntar a outra. Geralmente isso aqui está relacionado com formação de tecido, né? Então, onde eu tenho tecido, eu tenho adesão celular. Então, é o citoesqueleto que faz essa função de adesão, certo? Então, a gente está falando sobre o citosol e o citoesqueleto. Falamos, então, lembramos que a célula é revestida por uma membrana plasmática, por uma membrana nuclear. O espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, tudo ali pode ser considerado citosol. Falei uma diferença entre citoplasma e citosol. O citoplasma seria aquela parte figurada, representado pelas organelas. E o citosol é aquela parte fluida, aquele líquido, digamos assim. Não é líquido porque ele é fluido, né? Então, fluido lembra uma gelatina. Dentro dessa substância gelatinosa, ela é composta, então, essa substância por água, sais minerais, proteínas. E essas proteínas que irão formar o citoesqueleto, que é o que vai dar, então, sustentação, forma, movimento e adesão para aquela célula, tá? Então, o citoesqueleto, só imaginar aqui que essas organelas não ficariam boiando aqui, tá? E o citoesqueleto também que ajuda, porque essas organelas, elas não são fixas, tá? Elas ficam se movimentando dentro da célula. Então, quem ajuda essa movimentação é o citoesqueleto, tá? Ok. Estão me ouvindo certinho? Sim. Beleza. Galera, então aqui em relação ao citoesqueleto, a gente vai falar que ele é composto, então, ali por filamentos, né? Como eu falei, imaginar um emaranhado de microfilamentos. Quer ver? Olha, igual essa imagem aqui. Vou passar aqui para vocês verem. Seria isso, galera, quando a gente fala de citoesqueleto. Ó, a gente tem a célula lá revestida pela membrana plasmática, tem algumas organelas, e dentro lá dessa célula, essas organelas, igual eu falei, elas não estão soltas lá, elas precisam estarem aderidas ali, elas não ficam boiando. Então, o citosol, ele é composto, então, por microtúbulos, microfilamentos, certo? E filamentos intermediários que não tem nessa foto aqui, tá? Então, quando eu falar de microtúbulo, microfilamentos, de filamentos intermediários, vocês vão lembrar dessa imagem aqui. Então, eu tenho dentro do citosol todas essas estruturas ali que dão essa sustentação para a célula, certo? Então, a célula é revestida por esses microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, certo? Então, anotem aí que a célula, então, nessa parte do citosol, possui então, a célula nessa parte do citosol, ela possui, então, microfilamentos, certo? Ela possui filamentos intermediários e ela possui microtúbulos, tá? Então, ela possui microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, ok? Microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Ok, então, vou desativar os microfones de vocês aí. Quando vocês quiserem falar, vocês ligam o microfone. Ok, então, galera, quando vocês quiserem falar, vocês ligam o microfonezinho.
Bom, em relação aos microfilamentos, vamos começar pelos primeiros, então. A gente vai ter os microfilamentos de actina e miosina, tá? Lembram lá que existe, então, esses microfilamentos de actina e miosina. Quando a gente fala de actina e miosina, a primeira coisa que vocês lembram é a contração muscular. Então, também faz parte da contração muscular esses filamentos de actina e miosina. Mas vou falar um pouquinho outras funções também desses microfilamentos, certo? Em uma substância lá, então, uma célula que faz a fagocitose, é esses microfilamentos que também auxiliam nessa fagocitose, certo? Lembra lá que existe os pseudópodes que faz aquela célula ir até o sítio de onde ela precisa ir e fazer a fagocitose? É só lembrar do processo inflamatório, que daí chega lá o neutrófilo e tal. Então é imaginar isso. Então, quem ajuda esse neutrófilo a fazer essa fagocitose é os microfilamentos. Beleza? Então ele faz a fagocitose, ajuda nesse movimento ameboide, né, que lembra o ameba ali, aquele movimento. E lembrando que quem faz essa fagocitose são os leucócitos. Então, uma das coisas que os microfilamentos de actina e miosina fazem é a fagocitose. Eles auxiliam ali na fagocitose. A gente está falando sobre o citoesqueleto. É aquilo que está ali dentro do citosol, naquela parte fluida. E ali existem três situações. Eu vou ter microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Esses microfilamentos, representados pela actina e miosina, eles são responsáveis por uma série de coisas. Uma delas é a fagocitose, né? Então entra ali esses microfilamentos e fazem, ajudam na fagocitose. Então, relacionado com a ciclose, isso aqui vocês têm que lembrar. Nossa única aula prática que a gente teve esse semestre, que a gente foi lá no laboratório, colocou a planta lá, aquela folhinha do aquário, e vocês visualizaram ela no microscópio. Vocês olharam os cloroplastos em movimentação. Lembram? Alguns viram bem sendo movimentado ali. Aquilo ali chama ciclose, tá? Aquela movimentação ali daqueles cloroplastos era uma ciclose. Essa ciclose ela está presente tanto na célula animal como na vegetal, só que ela é mais fácil de ser visualizada na célula vegetal. Tanto é que vocês viram lá no microscópio, né? Pedi até para vocês desenharem. Então. O nome daquela planta é elódia, só para vocês lembrarem ali que tem a elódia. Então, esses microfilamentos de actina também estão participando da ciclose, certo? O pessoal aí da área das biológicas, da biologia, costuma falar, é como se você imaginasse uma rampa de skate, tá? Esses microfilamentos aí. Então vem a organela e ela meio que derrama ali, derrama não, né? Meio que desliza nesses microfilamentos ali, tá? Porque ele faz isso para ter essa movimentação. Então, esses microfilamentos é responsável então pela fagocitose, pela ciclose, que é a movimentação das organelas, presente tanto em célula animal como na célula vegetal. E o mais popular é o que? A contração muscular, que é representada pela actina e miosina, certo? Aí a contração muscular vai ser representada pelo deslizamento de proteína, certo? Então, quando uma proteína de actina desliza para o interior ali, ocorre a contração, tá? Como se fosse na hora que você contrai o seu músculo,
a quitina ela está entrando ali, está deslizando, certo? Então, a interação essas, entre as proteínas de actina e miosina. E isso leva à contração muscular. É só imaginar que seria movimento de membranas ali. Então, existe um movimento de membranas e existe a contração. Então, quando ocorre o deslizamento da quitina, ocorre a contração. Beleza? Então, isso tudo é representado pelos microfilamentos. Então, microfilamentos lá dentro do citosol é responsável pela fagocitose, pela ciclose e pela contração muscular, tá? Em relação à actina e miosina, seria um deslizamento dessas proteínas. E aí ocorre a contração. Aquele vídeo que eu mandei para vocês ontem, aquilo ali é uma miosina, tá? Então é uma miosina que ela está carregando quem? Quem falou que já tinha visto lá? Aquela bola verde grande que tem a endorfina, certo? Aquela bola verde é a endorfina. Aquela parte laranja que está fazendo aquela movimentação é a miosina, certo? Que daí ela vai chegar lá no sistema nervoso e é um dos precursores aí da felicidade, né? Então, aquele vídeo ali, vocês estão vendo a felicidade ali no vídeo. Então, aquela parte laranja é a miosina, que está fazendo então deslizamento ali, e a parte verde é a endorfina. Então, sendo levada então pela miosina ali para as fibras neurológicas, né, para causar o bem-estar aí, a felicidade. Ok, beleza. Então, a gente está falando sobre citosol e citoesqueleto. Dentro do citosol eu tenho o citoesqueleto, certo? Que é representado por um emaranhado de túbulos ali, que ajudam então na sustentação, na forma, na movimentação dessa célula. Ele é dividido em três partes: os microtúbulos, nos filamentos intermediários e microfilamentos, né? Que a gente estava falando agora sobre microfilamentos de actina e miosina. Representado, qual é as funções dos microfilamentos de actina e miosina? As funções deles são, então, de fagocitose, de ciclose e contração muscular. O próximo, o próprio nome já diz ali, é os filamentos intermediários. Todas essas redes azul claro aqui representadas são os filamentos intermediários, que está saindo da onde? Do citosol, né? Eu tenho uma célula aqui com membrana plasmática e núcleo. No meio, eu tenho esses filamentos. Representou o nome deles, são os filamentos intermediários. Lá nos microfilamentos eram representados por actina e miosina. Aqui vai ser representado pela queratina e pelos desmossomos, certo? Então é perguntinha aí de VOF, né, galera? Geralmente coloca aí essas pegadinhas aí. Quando a gente fala de microfilamentos, eu estou falando de actina e miosina. Quando eu falo de filamento intermediário, eu estou falando de queratina e desmossomos. O que esse filamento intermediário está fazendo aqui, ó? Ele está jogando de uma célula para outra, como se fosse uma rede ali. Então ele faz o quê? A adesão celular. Então, o filamento intermediário está sendo responsável, então, pela adesão das células.
Principalmente naquelas células de tecido, né? Quando eu tenho um tecido, essas células elas estão todas juntas, estão aderidas. Então, quem faz isso é a queratina e o desmossomos, que são filamentos intermediários. E o último ali relacionado ao citoesqueleto, eu tenho os microtúbulos, que aqui é representado pela tubulina. Lembram lá das organelas que existem os centríolos, que é como se fossem uns risquinhos assim também? O microtúbulo, ele que irá formar então o centríolo, que é uma organela. Então, o microtúbulo forma o centríolo, que é um tipo de organela. Diferente dos filamentos intermediários que fazem a adesão das células ali, aqui eu tenho a divisão celular, tá? Então, quem faz uma divisão celular, quem ajuda na divisão celular, é os microtúbulos. Lembram lá da biologia que tinha mitose, meiose e tal? Então, lá na mitose, eu vou ter então o fuso mitótico, que vai ser a divisão ali. Quem faz isso é os microtúbulos. Então, por isso que ele está relacionado com divisão celular. Aqui tem uma representação da célula em divisão e os microtúbulos que fazem essa divisão. Isso vai ocorrer apenas em células eucariontes, então em procariontes, bactérias não acontece, tá? Não é pelos microtúbulos, vai ser por outra coisa. Aqui acontece em outros tipos celulares. Então, formam os centríolos, que está relacionado com a divisão celular, e depois vai ocorrer a formação, então, as fibras, né, desse fuso mitótico. Pode ocorrer a formação dos flagelos, um exemplo aí no espermatozoide. Então, o espermatozoide ele vai ser formado por microtúbulo e os cílios representado aí de células ciliares, né? Por exemplo, as células do sistema respiratório, elas possuem aqueles cílios. Então, esses cílios são representados então são formados pelos microtúbulos. Isso tudo dentro do citoesqueleto, tá? Então, lá dentro da célula, eu tenho esse citoesqueleto, tenho vários filamentos ali, eu tenho microfilamentos, filamentos intermediários, microtúbulos, os microfilamentos representados pela actina e miosina, os filamentos intermediários representados pela queratina e desmossomos, relacionados com adesão celular, o microtúbulo relacionado pela tubulina, lembrando que eles formam o centríolo. As funções ele está relacionado então com a divisão celular, relacionado com formação de flagelo e formação de cílios, tá? Em células ciliadas. Dúvidas até aqui? Certo. Tudo certo? Tudo certo, tô com o microfone desligado. Não, beleza. Aí vocês ligam quando quiser falar, perguntar alguma coisa. De Beleza. boa? Entenderam o que eu tô falando aqui? Que eu tô falando de citoesqueleto, então, né? Que é Uhum. representado por vários filamentos ali do interior desse citoesqueleto. Esse citoesqueleto, então, eu tenho a presença de microfilamentos,
Posso ter microfilamentos de actina e miosina. Aí vai estar relacionado com fagocitose, ciclose, contração muscular, tá? Isso é tudo dentro ali da célula, né? Dentro do interior da célula ali, representado pelo citoesqueleto, e tudo são essas funções, então. Aí eu tenho microfilamentos, filamentos intermediários, que fazem a adesão da célula, e eu ainda tenho os microtúbulos, tá? Representado pela tubulina, que faz a formação do centríolo, a questão de divisão celular, questão de cílios e questão de flagelos. Beleza? Então tá. Então agora vamos falar de novo. Seguir, aquele ali era mais para esclarecer, que daí agora vem a parte textual do livro de vocês, então. Certo? Então, um lembrete aqui, lembrando que as células então possuem diversas estruturas, como a gente já estudou, cada uma tem uma função bem definida e de vital importância para o funcionamento do organismo. E a gente falou, inclusive, numa das últimas aulas, a função da membrana plasmática, né? Que a gente mostrou aquele exemplo do mosaico fluido, onde a gente tem aquela parte da parte polar e apolar, parte hidrofóbica e hidrofílica, né? A questão de seleção do que entra e do que sai para dentro da célula. Hoje a gente está falando sobre citosol. Falamos então já que eu tenho a membrana plasmática e a membrana nuclear. Tudo que eu tenho entre as membranas, entre a membrana plasmática e entre a membrana nuclear, pode ser considerado citoplasma, tá? Só que o citoplasma, essa parte então estrutural, figurado aqui, representado pelas organelas, faz parte do citoplasma figurado. A parte líquida, que na verdade ela é fluida, é o citosol. A gente falou sobre, isso aqui não fica boiando, não fica solto aqui nessa gelatina, nesse fluido. Então eles ficam presos, então, por emaranhado de filamentos, que são os filamentos que a gente acabou de falar, microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, certo? Obviamente que uma organela aqui, essa mitocôndria aqui, por exemplo, ela não fica parada aqui. Ela pode se movimentar para dentro da célula ali. E quem faz essa movimentação, ajuda nessa movimentação, é o citoesqueleto. Ok. Então, o citosol é o meio interno da célula, onde ocorre a maioria das reações celulares e onde estão essas organelas. Então, ele é formado por quê? Por águas, proteínas, essas proteínas, então, que irão fazer o citoesqueleto, sais minerais, íons diversos, aminoácidos e açúcares. E aí eles formam esse material colóide, esse material fluido aí que eu falei, que é uma espécie de gel que pode ser mais espesso, então, mais espesso ali na parte interna da célula, tá? Que daí vai formar o endoplasma. Então, quanto mais próximo do núcleo, esse gel, esse citosol, ele é mais espesso, tá? Próximo do núcleo. Quanto mais próximo ali do núcleo, esse gel ele é mais grosso, tá? Ele é mais espesso. E aí ele recebe o nome de endoplasma, tá? Ah, não, ué, aqui tá estranho. Zona mais externa, mais viscosa. Na verdade é o mais interno que é o mais viscoso, né? Então aqui na parte interna é o endoplasma. E menos denso nas periferias, chamados de ectoplasma. Então é isso mesmo que tá aqui nesse negócio, nessa cola, tá errado. Então, no endoplasma é aquela parte mais grossa, digamos assim, mais gelatinosa ali. E o ectoplasma, ele é mais denso nas periferias, certo? Então, ainda o citosol se divide em endoplasma e ectoplasma. Endoplasma é aquele mais próximo do núcleo e ectoplasma é aquele mais externo, quase já saindo ali na membrana plasmática. Beleza? Então, tanto o endoplasma como o ectoplasma fazem parte do hialoplasma ou citosol. Hoje em dia, citosol é mais aceito, tá?
mas às vezes vocês vão achar em alguma questão, algum concurso, falando de aloplasma, certo? Mas o citosol hoje é mais aceito. Que é considerada a denominada de matriz citoplasmática, onde ocorrem então as reações químicas e metabólicas. E ocorre também a ciclose, quem já falou sobre isso, que se refere ao movimento no interior das células. É aquele movimento das organelas, que a gente viu lá a planta elóide, aquela planta de aquário, com a movimentação dos cloroplastos. E agora a gente falar de citoesqueleto, né, que é de importância fundamental para as células eucariontes, pois estrutura sua forma e permite seu deslocamento. Então, uma das funções é a forma, né, que a gente já falou, então a formação da forma celular e movimentação, que seria esse deslocamento, certo? Outras funções é a sustentação e a adesão. Tá? Então, citoesqueleto é responsável pela sustentação, pela forma, pela movimentação da célula, pela adesão. Então, o citoesqueleto é de importância fundamental para as células eucariontes, pois estrutura sua forma e permite o seu deslocamento, e ainda é responsável pelo transporte dos cromossomos na divisão celular. Tá? Então, ele ainda faz isso, ele transporta os cromossomos para a divisão celular. É só imaginar, vocês têm que viajar, né? Tem que imaginar que essa célula é desse jeito aqui. Ela é composta, então, pela membrana, no interior dela é como se tivesse um emaranhado ali de coisas. E aí, então, na hora da divisão celular, essas coisas ali, elas vão ajudar, então, na hora da divisão, tá? Então, na hora da divisão celular, ela também ajuda, tá? É responsável, então, pelo transporte dos cromossomos na divisão celular. E aí, como eu falei, ela é formada por 3 redes de fibras proteicas. Então, esses microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários, eles são formados por fibras proteicas. Sendo os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Então, são eles, né? Os filamentos de actina e miosina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Vamos ver se vocês lembram. Quando a gente falou de actina e miosina, esses microfilamentos, eles ajudam no quê? São 3 coisas. Microfilamentos de actina está relacionado com o quê? Lembra lá, galera? Contração muscular. Contração Adesão muscular, celular. beleza. Actina e Adesão. miosina. Isso, actina e miosina. E faz a contração muscular, o que mais que faz? Adesão celular. A adesão? A actina e miosina? Não, filamentos intermediários, não é? Ah, tá, não. Aí eu tô perguntando primeiro ainda. Eu tô Qual o falando os primeiro? microfilamentos. Ah, tá, os micro. Aí faz o quê? Actina e Faz a miosina. contração. O que mais? É a actina e miosina, beleza. Mas o que mais que faz? Faz a contração muscular, o que mais? Fagocitose, que é o movimento Fagocitose e ameboide, a e ciclose, o movimento ciclose. das organelas. Isso, beleza. Isso aí. Então, quando a gente falar de microfilamentos, a gente está falando de actina e miosina, e eles fazem o quê? A contração muscular, fagocitose e ciclose. Beleza. Quando a gente falou dos filamentos intermediários, fazem o quê? Aí agora é a adesão celular. Beleza? Representado por quem aqui? Quem que é os Queratina e filamentos? desmossomos. Isso, a queratina e os desmossomos. E por último, a gente falou dos... De quem a gente falou por último? Microtúbulos. Dos microtúbulos, que é representado pela tubulina. Certo? Pela Certo. tubulina. Pela tubulina. O que acontece aqui? Formam quem esses microtúbulos? Centríolos. Formam centríolos.
E aí vai estar relacionado com o que esses centríolos? Com a divisão. Pode estar relacionado com a divisão celular, com a Organela? formação do quem? Dos Das flagelos fibras do fuso Dos metálico. cílios. e dos Formação cílios. dos cílios. Ah, muito bom, beleza. E todos esses microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários estão dentro da onde? E Do aí, citoesqueleto. do citoesqueleto, tá? Então, o citoesqueleto, que é a parte ali que segura, então, essas organelas e tal, todas formadas por essas redes aí de fibras proteicas, tá? Microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermediários. Beleza? Olha, tem gente chegando agora, já tá quase acabando. Bom dia, doutora. Já estamos quase encerrando. Estamos quase encerrando. Bom dia, Carla. Beleza. O que mais, então? Então, pense nas consequências, então, para o bom funcionamento celular, caso um desses filamentos não fosse formado adequadamente. Tá? Então, assim, vocês viram aí, desde o começo da disciplina, que tudo é importante, né? Cada coisinha dentro da célula ali faz uma coisa, né? Então, ali eu tenho funções hoje, vocês viram, de adesão. Então, se eu tivesse algum problema ali nos filamentos intermediários, eu já não teria essa adesão correta. Se eu tivesse alguma alteração nos microfilamentos de actina e miosina, poderia ter uma disfunção na contração muscular, na fagocitose, na ciclose. E quando eu tenho disfunção nos microtúbulos, aí eu teria problemas na divisão celular, né? Isso é legal por quê? Porque lá em reprodução, eu vou pegar essa matéria porque dá para ver melhor assim. Vocês vão ter uma parte na reprodução que é o espermograma, tá? Que vocês vão então estudar, avaliar então a característica espermática de um touro, por exemplo. E lá vai ter algumas patologias que fazem com que esse flagelo aqui não tenha, tá? Então, às vezes, vai ter o touro lá que ele vai ter só a cabeça ali do espermatozoide, não vai ter a cauda, não vai ter o flagelo. Aí vocês vão lembrar disso, lá do passado, né? Porque vocês vão ter essa matéria lá pelo quarto ano. Aí vocês vão lembrar, espero que lembrem, que quando o tio Zusa falou ali do flagelo, que então ele era composto então pelos microtúbulos, lá na hora da formação celular, representado pelo citoesqueleto. Então, uma das funções das proteínas ali era a formação desse flagelo do espermatozoide. Então, se você vê um espermatozoide lá no futuro sem o flagelo, pode ser que teve uma alteração, então, estrutural, né? Lá no passado, lá em relação aos microtúbulos, certo? Então, aqui é só mostrando como que seria uma representação, né? Porque é meio confuso você imaginar, mas é só pensar, né? Imagina aí uma gelatina dentro de uma célula. Você acha que ela ia conseguir meio que segurar as estruturas? Não daria certo, né? Então, quem ali dentro desse espaço ali citoplasmático, desse citosol, que ele é fluido, eu tenho o citoesqueleto, tá? Que ele é formado por proteínas ali que vão ter as suas funções, né? Vão ter a função de forma da célula, de movimentação, de adesão, enfim, viram várias funções ali, representadas pelos microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermediários. Cada um tem uma função, beleza? E representado por um tipo de proteína diferente, certo? Então, quando a gente falar de microtúbulo, a gente está falando de tubulina. Quando a gente fala de filamento intermediário, a gente está falando de queratina e desmossomos.
Quando a gente fala de microfilamento, a gente está falando de actina e miosina. Beleza? Deu para entender, né? Provinha de boa, né? Então seria aqui, ó, mais uma representação, né? Formando ali a célula. Vocês conseguem ver a mitocôndria, né? Então ali, galera, não fica solto, né? Ela é formada por um emaranhado de coisas ali, ó. Tem microfilamentos, filamentos intermediários e ainda tem os microtúbulos. Bem doido, né? De imaginar aí. Imaginar que isso é uma célula, tem tudo isso. Imagina zilhões, trilhões de células, né? Então, a representação aqui melhor, os microtúbulos, apresentados pelos esses túbulos aqui, que vão ajudar lá na divisão celular. Os filamentos intermediários que fazem a adesão celular. E os filamentos ali de actina, tá? Actina e miosina, que vão estar relacionados com a contração muscular, fagocitose, ciclose. Lembram lá, galera, quando vocês viram a célula vegetal, que ela era representada por uns quadradinhos assim? E aí vocês iam movimentando os cloroplastos, para quem viu a aula. Só imaginar, eles passavam por aqui, ó, né? Cada bloquinho daquele você via aquelas bolinhas verdes andando por aqui, assim. Certo? Então, as alterações nesse esqueleto celular podem ser causadas por drogas, toxinas, vírus. Então, tudo ali que pode ser nocivo para a célula, igual a nossa aula de patologia de sexta-feira, a gente vai falar sobre patologia ambiental. Então, são intoxicações, tal. Então, essas intoxicações, elas serão nocivas para uma célula, tá? Então, elas podem alterar até essa formação aí desses microtúbulos, podem ter prejuízos no citoesqueleto da célula. Isso vai causar inibição ou estimulação de atividades associadas às funções do citoesqueleto. As ações podem tanto alterar como destruir filamentos proteicos, danificando a rede estrutural. Certo? Em relação à constituição e função desse citosol, a gente tem aquela imagem lá de uma célula que tem a membrana plasmática delimitando o meio externo do interno. Esse meio interno se trata, então, do citoplasma, né? Só isso aqui é só para relembrar, que a gente já falou disso hoje. A gente falou, então, que o citoplasma ele é representado entre membranas, né? Eu vou ter a membrana plasmática e a membrana nuclear. Tudo que está no meio ali é o citoplasma. E aqui ele fala, imagine uma linha de produção fabril, então, a fábrica em que todos têm suas funções sincronizadas. Então, no citoplasma também ocorrem as funções bem definidas, pois neste espaço estão as organelas, como as mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático. Certo? Então, é só falando que tudo tem uma função. Esse citoesqueleto, ele tem a função. Vocês viram? Tem várias funções relacionadas com o principal deles é a contração muscular ali, né? Que daí ocorre o deslocamento de actina e miosina e aí ocorre a contração muscular. Já o núcleo celular e o seu conteúdo não são considerados parte do citoplasma, pois possuem um ambiente próprio, tá? Então, às vezes, podem considerar ali o núcleo como parte do citoplasma, mas não é. Tem que lembrar que o citoplasma é uma divisão, ele faz parte entre as membranas, tá? Então, ele vai ter a membrana plasmática e a membrana nuclear, ele está no meio das membranas. Esse espaço citoplasmático ele é aquoso, sendo formado por 80% de água, além de enzimas, carboidratos, sais, proteínas e o RNA dissolvidos nessa solução, que são fundamentais para que ocorram as reações celulares. Então, dentro ali desse citoplasma ocorre reação celular. Agora, dentro do tipo celular eucarionte, temos células animais e vegetais, e a composição citoplasmática se difere, pois as células vegetais ocorre a presença de vacúolos,
Lá na célula vegetal, eu tenho mais presença de vacúolos. Tanto é que quem viu lá a planta elódia, vocês viram que tinha uns espaços assim, entre os quadradinhos, né? Então, aqueles espaços podem ser considerados vacúolos, que ocupam, então, grande espaço dentro da célula, e nas células animais, o citoplasma ocupa metade do volume. Isso é fato, né? Quando a gente vê uma célula aqui, uma célula animal, a gente vê que o citoplasma é a metade do volume. Em grande parte ali da célula é representada pelo citoplasma. Uma célula vegetal, eu teria uns vacúolos aqui, grandes aqui, que vão estar relacionados com o crescimento da planta ali. Essa parte fluida, gelatinosa, translúcida do citoplasma é denominada, então, citosol ou hialoplasma. Lembrando que o citosol é o que mais se usa hoje, sendo a região do citoplasma que fica entre as organelas. Com relação, então, às funções citoplasmáticas, podemos destacar a formação morfológica da célula. Então, como eu falei, uma das funções é a forma, né, a morfologia, que está relacionado com a consistência desse citosol, e onde ficam, então, armazenadas as substâncias necessárias para as reações. Ocorre também a movimentação celular, tá? Então, isso aí já falou tudo, né? Então, a gente falou de movimentação, falou de forma, falou de adesão celular e da sustentação, né? Quem faz ali a sustentação está relacionado com o citoesqueleto. Cadê? Então tá. Portanto, o citosol é formado por águas, sais, íons e moléculas proteicas. Essas moléculas proteicas que irão constituir, então, o citoesqueleto, que dão forma à célula e facilitam o movimento dela. No citosol também ocorre a comunicação celular interna, tá? Então, lá ocorre a comunicação celular. Em todos os espaços citoplasmáticos, podemos citar inúmeras atividades fundamentais, como a divisão celular. Agora eu vou fazer o reverso. Quem faz a divisão celular? Quem ajuda na divisão celular? Lembra lá que tem o fuso? Quem faz a divisão celular? Os microtúbulos, né, galera? Lembra do centríolo, tal? Ah, sim. Fibras do fuso. Ok. O citoesqueleto, então, forma uma rede proteica no citoplasma celular e participa de algumas funções muito importantes para a vida celular, como movimento, estrutura e transporte. E, no entanto, essas fibras proteicas que formam o citoesqueleto se relacionam com funções de contração muscular. E a contração, quem faz? Meu Deus do céu, hein? Microfilamentos, não é? Microfilamentos. Isso, microfilamentos. Muito bom, muito bom. E também atua em funções de diversas células epiteliais, inclusive nas vias respiratórias. O movimento dentro da célula, que é a ciclose, é possível, então, devido à presença de proteínas motoras, divididas em dois grupos. Ainda tem as gineínas e as cinesinas, que juntam, então, aos microtúbulos e fibras de actina e miosina proporcionam deslocamento celular. Mas aí aqui a gente está considerando como actina e miosina, né, e como microfilamento que faz essa parte da ciclose. Então, alterações na formação das fibras celulares podem causar sérios danos à estrutura e ao funcionamento das células, como substâncias tóxicas, vírus, entre outros fatores, podem levar ao desenvolvimento de doenças ou ao agravamento de patologias já existentes no organismo. Então, o que a gente falou, tudo ali é perfeito, né, galera? O citosol, o citoesqueleto, tudo tem a sua função. E por alguma alteração, pode ser uma substância, pode ser um vírus, tudo isso aí vai acabar alterando, então, o funcionamento dessa célula e levando a uma patologia, né, uma doença. Certo?
Galera, em relação à volta às aulas, né? Dia 18 aí tá previsto. Para quem não mora em Dourados, eu já vou falar, não precisa comprar passagem, porque provável que não vai voltar, tá bom? Mas a gente vai avisar vocês certinho até sexta-feira. Mas para quem mora fora, para quem tá fora, não precisa aí se preocupar, que às vezes vocês vão querer vir, né? E aí vão Não, dar com os burros na água. não era 18 do mês que vem que ia voltar? Nada, era 18 de segunda-feira agora. E eu acho que não. Acho que se voltar, volta bem difícil voltar, hein? Difícil. Pois é, complicado, galera. Se nós voltarmos, existe uma possibilidade, assim, não agora, né? Que eu creio que agora não vai acontecer. Mas quando a gente voltar, a gente provavelmente. Vocês até que não, porque vocês são uma turma pequena, né? Mas as práticas vão ser bem assim controladas, sabe? Vão ser uns 6 alunos por semana. A gente vai ter que fazer uma tipo divisão aí das turmas, né? Então, mesmo se voltar, que às vezes vocês ficam assim, ah, eu quero voltar, quero ter aula, né? Que é óbvio, né? Todo mundo quer. Quero voltar, quero ter aula prática. Mas aí, mesmo voltando, não tem como ser igual era antes, sabe? Com aquele bando de aluno, um bando de gente. Porque uma das normas para voltar é a restrição de pessoas, né? Então, por exemplo, imagina lá numa aula prática que eu coloco 15 alunos. Cada um vem de um lugar. Um veio não sei da onde, Guia Lopes, outro veio de Carapó, outro veio não sei da onde. O risco é grande, né? Então, geral, se a gente voltar, vai ser bem assim, tipo, 5 alunos por turma. Então, também, se voltar, não vai ser aquela. Não vai ser normal, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer, sabe? Que às vezes vocês ficam assim nessa ansiedade, ah, eu queria voltar, tá? Mas não pensem que vai ser mil maravilhas, né? Voltando, a gente vai fazer uma seleção por semana de quem que vai para aula ou até mesmo horário, né? Às vezes a gente faz uma turma das 7 às 9 com 5 alunos, depois uma outra turma das 9 ao meio-dia com mais 5 alunos. Entenderam? Uhum. Então, não, às vezes vocês ficam assim com ansiedade, né, de voltar e tal, mas não vai ser normal, né? Mesmo se voltar, não vai ser normal. Isso que eu quero dizer, tá? E aí é o seguinte, galera, a gente tava olhando o calendário, agora a gente tá no dia 13, né? Então a gente tem dia 20, dia 27, dia 3, que dão 3 semanas aí. A prova estava marcada lá pela semana do dia 10. Então a gente tem mais umas 3, 4 aulas teóricas e daí já é prova, tá? Meu Deus. Ai, nossa senhora. Vocês que sabem, ó, se a gente voltar, a prova vai ser presencial, né? Então, tomara que não volte. É. Pois é, né? Fazer prova em casa, né? Tirar 3.000 pontos, facinho. É bem melhor. É, né? O Pois ruim é. é só o estágio, ruim é só o estágio, né? Quem tá no último semestre que se lasca. Nossa, você já tá no último? Eu tô no último. No último não, no penúltimo. Nossa, Eu tô cara. mexendo, Eu tô tô com os mexendo. orientados meus também, que tá tudo parado, tudo doido. Não, Nossa. tô quase enlouquecendo por causa do TCC. Ah, é, né? Você é amigo da Eu Marisa, né? sou estudo com ela. Ela Ah, quase. sim, ela tá doida no TCC também. Terrível. Dúvidas, galera, de hoje? Não, só na hora da prova. Ah, tá bom. O que vocês vão fazer então hoje, até meia-noite de hoje? As atividades, né? Tem umas questõezinhas no livro. Não precisa copiar, galera. Só pega lá, tipo, número 1, coloca a resposta. Tipo, não precisa, e se for um texto muito grande, não precisa também copiar todo o texto. Pode começar só o começo da questão, entendeu? Tipo, número 1, resposta B, tal coisa. Entenderam? Tipo Uhum. assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ué, cadê? Sumiu. Ah, tá. Por exemplo, vocês vão falar assim, ó. Questão 1. Resposta B. Sei lá, o citosol é formado por água
água, sais minerais e proteínas. Isso seria a resposta. Então você pode colocar assim, citosol é formado, pronto, entendeu? Por água. E assim. Entendeu? Uhum. Certo? Aí vocês podem mandar para mim no WhatsApp mesmo. Deixa eu ver quantos alunos temos hoje aí. Deixa eu ver quem veio. Olha, temos 8 alunos hoje. 7, né? Tirar uma foto de quem veio. Ah, não, professor. Depois... Não penteei Hã? no cabelo. Não, é só os nomes aqui, louca. Ah, tá. A outra, vocês estão vendo aula na cama, né? Deitados, né? Seus dorminhocos. Tá dormindo, não tá nem assistindo a aula. Eu tô no trabalho, gente, mas o jeito que eu levantei, né? Eu tô. Beleza, tá boa. De boa. Dúvidas? Não. Galera, não tem dúvida, é impressionante. Então tá, galera. Aí eu gravei essa aula, assim, tá muito pesada as aulas para baixar, mas a gente tá tentando aí. Quando eu disponibilizar lá no YouTube, eu mando para vocês o link, ó. Beleza. As atividades são de qual unidade que o senhor falou? Só para fazer de todas as unidades? Não, essa é só da aula de hoje só. Vai Aula. ser a unidade 4, aula 2, se eu não me engano. 4.2. Beleza. Beleza? Beleza. É só achar lá citosol, né, e citoesqueleto, que daí você já faz. Fechou. Certo? Certinho. Beleza, então, galera. Vamos encerrar, então. Falou. Falou. É sexta-feira, hein? Sexta-feira tem aula de patologia. Ah, tá. É. Não, até quarta-feira que Você vem, não faz, então. né? É. Você não faz, beleza. Tranquilo. Até quarta-feira que vem. Bom final de semana para vocês. Falou, galera.